Abra sua Bíblia, então, no Salmo 16. Nós vamos ler o Salmo todo. E depois vamos trabalhar especificamente o verso 3. Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Vamos orar? Pai querido, nós nos levantamos na manhã de domingo para o serviço da tua casa, para a adoração do teu nome, e nos congregamos aqui neste templo para te servir, para aprender, para te conhecer e assim te amar e te adorar. Mas também nos reunimos aqui congregando como corpo vivo de Cristo, como irmãos em fraternidade, para aprendermos a cuidar uns dos outros, a amar uns aos outros e a servir uns aos outros por amor a ti. Venha abençoar, Senhor Deus, o teu povo com a tua visitação, colocando a tua palavra no coração de cada um irmão, de cada uma irmã, a fim de que ela cresça, floresça, frutifique e abençoe essa região onde a tua igreja está plantada. Oramos pedindo essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Como nós estamos em escola dominical e o propósito da escola dominical é aprendermos das escrituras, acho que vale a pena introduzir o que eu quero falar, mencionando alguns aspectos da estrutura do Salmo 16. Antes de mais nada, o Salmo 16 é um salmo messiânico, é um daqueles textos do Antigo Testamento que falam a respeito da vinda do Messias. E isso fica muito claro no versículo 10, quando ele diz que o Senhor não deixará a sua alma na morte, nem permitirá que o seu santo, colocado aí na nossa tradução com letra maiúscula, veja corrupção. A razão da palavra santo aqui receber o maiúsculo é porque Pedro, em Atos capítulo 13, versículo 35, ele cita esse texto como uma referência a Jesus Cristo, nosso Salvador. Então nós temos aqui no Salmo 16 uma menção à vinda do Messias 1000 anos antes dele nascer, conforme o Novo Testamento interpretou. E o Salmo 16 ele é um salmo que fala de contentamento em Deus. É um salmo que fala de pedir a Deus o seu socorro e confiar que Ele dará o seu socorro. Olhando por esse prisma, ele é um salmo gêmeo do Salmo 23. Só que aqui ele não fala que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, mas ele fala que Deus é o seu refúgio e ele tem alegria em confiar em Deus como seu refúgio. Se você olhar a estrutura do salmo, você pode tanto encontrar aqui 6 razões porque nós podemos confiar em Deus e nos refugiarmos nele, ou 2 razões subdivididas em 3 cada uma. Por que Deus é o nosso refúgio? Ou por que nós podemos buscar e encontrar refúgio em Deus? Porque por causa de quem Ele é e por causa daquilo que Ele faz. Por causa de quem Ele é o meu Senhor, Ele é a minha herança, e Ele é o meu arrimo. Se você olha no texto, ele diz no verso 2, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Depois ele diz no verso 5,
Cai-me as divisas, aliás, diz no verso 4, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Nós podemos confiar em Deus como refúgio, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é aquele que nos governa, que cuida de nós, porque Ele é a nossa herança, é tudo o que nós aguardamos para o nosso futuro, a razão da nossa esperança, e porque Ele é o arrimo da nossa sorte, Ele é aquele que nos sustenta no presente. O arrimo é o sustentador. Se Ele é o Senhor, eu devo obedecê-lo. Se Ele é a herança, eu devo aguardá-lo. Se Ele é o arrimo, eu devo confiar na sua condução e na sua presença. As outras 3 razões, por causa daquilo que Ele faz. Ele diz no verso 7, que bendiz ao Senhor porque Ele é o seu conselheiro, bendiga o Senhor que me aconselha. Ele diz no verso 8 que o Senhor está sempre à sua presença. E ele diz no verso 10 que o Senhor não permitirá que a sua alma fique na morte. Ou seja, Deus é o meu conselheiro, Deus é o meu companheiro e Deus é o meu salvador. Como meu conselheiro é aquele que me ensina a sua palavra, me conduz pelo caminho, me mostra as coisas que eu devo fazer. Como meu companheiro, ele é aquele que está presente o tempo todo, não se afasta de mim. Ele vai dizer aqui neste salmo e depois no Salmo 63, que estando Deus à sua direita, ele não será abalado. É interessante no Salmo 63, que ele diz que ele não será muito abalado, e depois ele diz que não será jamais abalado. A presença de Deus é o nosso conforto. Quem já assistiu às Crônicas de Nárnia, o filme O Príncipe Cáspian, tem aquela cena em que os calormanos estão fugindo dos narnianos e tem uma ponte. E o general vem com seu cavalo poderoso sobre a ponte e ele vê a Lúcia aparecendo do outro lado. A Lúcia puxa uma faquinha e faz assim, bem tímida. Ele diz, eu vou te enfrentar com a minha faquinha. Ele olha para aquela moça, aquela menina com a faquinha e pensa, eu atropelo ela com o meu cavalo. Ele olha de novo e aparece Aslan. E ele pensa, um leão, uma menina, eu atropelo com o meu cavalo. E quando ele se coloca na posição de avançar, Aslan ruge. E o rio vem e resolve toda a parada. Aquilo que C.S. Lewis coloca nas Crônicas de Nárnia é uma verdade que aparece em todo o Antigo Testamento. Deus está conosco. Ele disse isso para Moisés. Moisés, você vai lá libertar o povo do Egito, eu vou com você. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. Eu vou com você. Quando Moisés morre e vem Josué, Deus diz para Josué, invada a terra, eu vou com você. Não precisa ter medo, não precisa ter preocupação, eu vou com você. Quando Gideão está escondido dos midianitas em Juízes 6, Deus fala, olha, você vai vencer esse povo como se fosse um só homem. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, minha família é a menor. Deus diz, não tem problema, eu vou com você. E você vai vencer. Ele diz isso para a mãe de Sansão, em Juízes 13, e ele vai dizendo isso para todas as pessoas que ele vocaciona no Antigo Testamento. O último deles foi Jeremias. Jeremias disse, eu não passo de uma criança. E Deus diz, não tem problema, eu vou com você. Eu vou colocar as palavras na sua boca. Quando nós entramos no Novo Testamento, Jesus envia os apóstolos e ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação da terra, do tempo. Quando Paulo está preso em Jerusalém, em Atos 22, ele fala de Jesus para o Sinédrio e todos ficam enraivecidos com ele. Então, em Atos 23, ele está abandonado, amarrado, preso, sozinho, achando que nada estava dando certo. Jesus aparece e diz, coragem. Tudo que você disse para eles, você vai dizer para César, eu vou com você. Deus é o nosso companheiro. E por último, Ele é o nosso Salvador, não somente das encrencas nas quais nós nos metemos, mas principalmente dos nossos pecados. Ele é aquele que se entregou numa cruz por nós. Em função disso, nós poderemos ver os caminhos da vida, versículo 11, que não são os caminhos desta vida, mas são os caminhos da vida eterna do céu. O verbo muda para o futuro, tu me farás ver.
Aí já não será Deus que estará do nosso lado direito, mas nós é que estaremos do seu lado direito. Na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, do teu lado direito, delícias perpetuamente. Aí fica um negócio para a gente resolver no Salmo 16, que é o que a gente faz com o versículo 3 e o versículo 4. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Davi introduz numa oração, num cântico, no qual ele está exaltando a Deus pelo seu cuidado, pela sua proteção, pela sua companhia. Ele introduz o povo de Deus no meio dessa conversa pessoal, essa conversa confiante, essa conversa que ele tem com Deus. Ele acaba de dizer que Deus é o seu Senhor no verso 2, e aí nós poderíamos pensar, mas a salvação é somente individual e pessoal? Ela é individual, ela é pessoal, mas ela acrescenta, ela agrega todos os outros que também entregaram suas vidas a Deus e a Jesus. E é sobre esse pessoal que eu quero falar com os irmãos nessa manhã, dentro do contexto do serviço e da adoração ao nome de Deus, no meio do contentamento, da segurança, da certeza de que Deus que nós amamos e servimos é um Deus que cuida, nós podemos experimentar também a alegria da comunhão do povo de Deus. Então, o texto que nós vamos trabalhar aqui, ele é muito simples. É uma frase que, se eu disser ela 3 vezes, você decora para o resto da sua vida e não esquece mais. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais eu tenho todo o meu prazer. Tente esquecer essa frase agora. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais eu tenho todo o meu prazer. Então, há 3 verdades que essas 3 frases nos ensinam a respeito da comunhão do povo de Deus em alegria. Eu poderia dar um tema para esse versículo, a alegria da comunhão, ou a comunhão do povo de Deus em alegria. No meio de um salmo que fala de ter alegria e contentamento em Deus. Então nós temos alegria em Deus, mas não a experimentamos sozinhos. E o que é melhor, nós podemos experimentá-la juntos. Porque à medida em que nos aproximamos de Deus, nós percebemos que tem outras pessoas, homens e mulheres, se aproximando de Deus também do nosso lado. E aí ele diz, quanto a estes, eles são notáveis e eles são todo o meu prazer. O primeiro ensinamento desse versículo é que nós adoramos e servimos a Deus no meio ou entre os santos de Deus. O que é santos de Deus? Eu lembro, no ano da minha conversão, 1981, já faz um queijo, uma rapadura e 3 sopros atrás. Já estou começando a virar um crente velho na igreja. Que quem me discipulou foi minha irmã. Ela me trouxe ao evangelho e ela foi a que respondeu as minhas primeiras perguntas. E eu lembro de estar lendo Efésios, e Efésios diz que nós conheceremos o amor de Deus com todos os santos. E eu era católico, então eu perguntei para minha irmã, quem são esses santos? São aqueles santos lá do catolicismo que a gente aprende a reverenciar? Ela disse, não, esses santos somos nós. Porque a palavra de Deus nos chama de santos. O santo não é aquele que não comete pecado, o santo não é aquele que teve uma vida de fé melhor que a dos outros, ou mais consagrada que a dos outros, e por isso merece uma estátua em cima da cúpula do templo, ou o nome dele na fachada da igreja, coisas desse tipo. A Bíblia, quando fala de santos, ela está falando de pecadores que, arrependidos, foram separados por Deus para o seu serviço. O significado da palavra santo quer dizer separado. Não é aquele que não peca mais, mas é aquele que agora Deus os separou para si. Efésios capítulo 1 diz que Deus os predestinou, os escolheu, os amou, para que eles fossem santos
e irrepreensíveis na sua presença. Então, o nosso padrão de referência de santidade não são os outros, porque se nós nos compararmos com os outros, nós podemos achar que somos mais santos do que eles, ou menos santos do que eles. O nosso padrão de referência para a santidade sempre é Deus, porque Deus quer que nós sejamos santos, irrepreensíveis, perante Ele, não perante os outros. E Davi diz que quanto a estes santos que vivem na terra, não os que vivem no céu, eles são notáveis e neles eu tenho todo o meu prazer. Os santos são os pecadores que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Os santos são aqueles que se arrependeram dos seus pecados e entregaram seus caminhos para que Deus os conduzisse. Os santos são aqueles que perceberam que Deus é Deus e nós somos homens pecadores, mulheres pecadoras, que carecem da sua glória, que precisam da sua glória e que sozinhos, por serem pecadores, não conseguem alcançar a santidade de Deus sem que Ele nos ajude. Então Deus perdoa os nossos pecados e Ele mesmo nos ajuda a caminhar na sua presença para vivermos em santidade. Estes que entregaram suas vidas para Deus não adorarão os ídolos, os deuses falsos, e não derramarão as suas libações de sangue. Isso é importante a gente falar no mês de junho, porque o mês de junho ele é uma pedra no nosso sapato e um nó na nossa garganta, porque tem Santo Antônio dia 13, tem São João dia 24, e ontem, para fechar o mês, ainda tinha São Pedro. E aí as escolas fazem festa junina, e lá vai os crentes presbiterianos enfeitar seus filhos para participar daquelas coisas. Se o pastor escreve uma pastoral, eles reclamam. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque embora na escola é só uma festinha, mas o nome ainda é São João, o nome ainda é Santo Antônio, e o nome ainda é São Pedro, e nós não reverenciamos, nós não veneramos, nós não dirigimos orações a São Pedro, a São João e a Santo Antônio, nós dirigimos a nossa oração a Jesus, a Deus, que é o que a Escritura ensina para nós. É diante de Deus que nós nos encurvamos e adoramos. Nós não nos encurvamos diante de Santo Antônio, de São João e São Pedro. Embora nós tenhamos o maior apreço por cada um deles, especialmente os dois últimos, João e Pedro, que eram apóstolos de Jesus. Aliás, o João nem é, o João Batista, se eu não me engano. E os reverenciamos por causa da sua fé, mas não a ponto de dirigirmos orações para eles e achar que eles lá no céu intercedem por nós, porque isso não é um ensino bíblico. Aí nós, lá em Goiânia, tínhamos uma escola, e o pessoal, para não ficar muito fora de moda, não chamou as festas de junho de Santo Antônio, nem de São João, de São Pedro, mas chamar de festa do milho. E era tudo igual, só que em vez de ter o nome do santo, era a festa do milho. E nós perguntamos para os irmãos da nossa escola, não tem problema fazer a festa do milho, mas vamos fazer em outubro? Aí ninguém quis fazer, tinha que ser em junho. E aí a gente percebeu que tinha problema no negócio mesmo. Quanto aos santos que estão na terra, aqueles que estão comprometidos com Deus, aqueles que estão comprometidos com a sua palavra, aqueles que estão comprometidos com a santidade de Deus, estes são os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Segundo, o texto diz que os santos de Deus, eles são notáveis. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis. Eles não são os incríveis. E nem são os indestrutíveis. Como um missionário nosso lá na Tunísia, um dia mandou uma fotografia de uma encenação que ele fez em família. Nós somos os indestrutíveis. Nós não somos nem os incríveis, nem os indestrutíveis, mas nós somos os notáveis. A notável é aquela pessoa digna de reconhecimento, de apreço, de serem notados no meio dos outros. Um dia eu estava na fila para pagar uma conta na Caixa Econômica Federal, era uma segunda-feira,
4:10, da tarde, lá em Goiás os bancos fecham às 4. E aí tinha uma irmã naquela fila que serpenteava lá dentro todinha e eu não a vi. Estava tão preocupado com a minha conta que eu não vi que a irmã estava na fila e ela deixou de frequentar a igreja porque disse que o pastor a desprezou na fila da Caixa Econômica Federal. Acontece. Mas é interessante que o que a palavra de Deus diz é que se a gente está num lugar e a gente vê o irmão, nós devemos notá-lo. Notar é separá-lo dos outros. Não como aquela irmã que um dia viu um irmão da igreja vindo do outro lado na mesma calçada, lá na frente, mas ela era tímida, ela era sem graça, ela ficou com vergonha, então ela atravessou a rua e escondeu atrás do poste. O irmão não vê que ela estava por ali. Não é isso que Davi está falando aqui. Ele está falando que nós devemos notar os irmãos. Sim, eu me lembro que uma vez eu estava andando no centro de Goiânia e de repente um irmão grita lá do outro lado da rua, ô pastor Hélio, e atravessou lá quase que na frente do sinal vermelho para me dar um grande abraço. E até hoje eu fico tentando lembrar quem é aquele irmão, que eu não sabia quem ele era. Né? Mas ele já tinha me ouvido pregar em algum lugar. E eu falava, deve ser lá daquela igreja lá onde eu preguei esses dias para trás. Mas ele me notou, e ele não só me notou, como atravessou a rua para me dar um abraço. São os notáveis. Lembrar de perceber o irmão, de procurar o irmão. Depois que eu tive essa experiência negativa com a semana Caixa Econômica Federal, toda vez que eu entro numa fila, eu dou uma olhada para ver se não tem um irmão na fila, para eu não dar bandeira com os irmãos da igreja nesses lugares. Notar as pessoas. Diferenciá-las dos demais. Lembra que Paulo fala em Gálatas capítulo 6? Façam bem a todas as pessoas, mas principalmente aos da família da fé. Se é para começar com alguém, comece com os da igreja. Especialmente aqueles que precisam mais. Porque são da família da fé. Então Davi diz, olha, eles são os notáveis. A resposta que temos formulado aquela pergunta sobre qual o valor que nós damos à amizade dos irmãos na igreja, é exatamente que a palavra de Deus nos ensina a valorizar, honrar o irmão, a irmã que congrega conosco na igreja. Por quê? Porque amizade não é um consórcio no qual eu ofereço se eu ganhar em troca. Amizade é você se doar para o outro, é você se oferecer para o outro, é você cuidar do outro sem esperar nada em troca, como Deus faz com a gente. Mas nós temos que reconhecer que às vezes nós queremos agir como os gentios lá de Mateus capítulo 5, capítulo 6, que só cumprimentavam aqueles que os cumprimentassem, que só davam presentes para aqueles que lhes davam presente. E aí você vai num desses chá de panela na casa de uma pessoa e você fica até o final, quando todo mundo já foi embora, e aí de repente o noivo pega uma calculadora, senta lá do lado dos presentes e começa a calcular, tomar o valor dos presentes que ele ganhou. E você pergunta, o que você está fazendo? E a resposta, eu estou vendo que se o que eu gastei com a festa foi pago pelos presentes que eu ganhei. E eu vi isso acontecer na casa de um irmão uma vez. Querendo coisas em troca. E às vezes nós fazemos assim. Até mesmo dentro da igreja. Eu não vou mais naquela igreja não. Eu fiz um bolo de aniversário para a igreja, o pastor não falou nada. Mas a fulaninha fez um bolo para a SAF e ele elogiou lá do púlpito. Então a gente fica querendo o aplauso. A gente fica querendo o agradecimento. Como se ele não acontecesse, as pessoas não merecessem o nosso apreço, o nosso carinho, a nossa atenção. Por isso que alguns pastores, quando vão agradecer no púlpito, falam, eu não vou agradecer ninguém porque eu vou esquecer alguém e aí vai dar problema. E sempre dá. Porque nós, muitas vezes, nos comportamos dessa forma. Nós queremos o elogio. Nós queremos o aplauso. E de quebra a gente quer o presente. E Deus diz, olha, não faça assim. Aprenda a cuidar dos outros.
e deixa que as coisas vão acontecendo naturalmente. Na maioria das vezes, a gratidão vem. Uma ou outras vezes ela não vem, e a Bíblia diz, não se preocupe com isso, quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis nos quais eu tenho todo o meu prazer. E nós, quando somos jovens, nós vivemos muito de superficialidade e achamos que não, que nós temos mais profundidade que o pastor da igreja. Eu lembro quando eu era jovem, a gente brigava com os nossos presbíteros e pastores para a gente poder, pelo menos, cantar os cânticos da igreja seguindo o ritmo com palmas. Essa é a briga de 1986. Hoje não tem mais essa briga, ela anda acabando por aí. Mas na minha época, eu lembro um dia que eu fui dirigir o cântico na igreja, escolhi um cântico que a gente batia palma no meio dele, e aí terminou o culto, o pastor me chamou na salinha para uma conversa séria. Foi a última vez que você fez isso, não vai fazer mais. Aqui não se bate palma na hora que canta as músicas. E a gente vivia brigando com as pessoas. E naquela época, nós estávamos numa reunião, uma reunião muito animada. O nosso presidente da mocidade estava incentivando o pessoal a bater palma, inclusive até porque o pastor não estava lá, né? E aí a gente cantando, batendo palma e louvando lá do jeito que a gente gostava e achava que era o certo. E entre nós tinha uma moça que estava o tempo todo triste. Ela não bateu palmas, ela não levantou as mãos. E os irmãos perguntaram, o que foi, o que foi, o que foi? E ela, não foi nada, não foi nada, não foi nada. Mas um jovem ficou depois e insistiu com ela, mas o que foi mesmo? Você não vem costumeiramente triste desse jeito para as reuniões da mocidade. Ela era uma moça de fora, estava frequentando a nossa igreja, enquanto estava fazendo o curso de enfermagem na escola de enfermagem da nossa cidade. Naquele dia, ela tinha tido uma das experiências mais tristes da vida dela. Ela estava de plantão no estágio dela de enfermagem, estava trocando a medicação de um senhor, e esse senhor teve uma convulsão enquanto ela trocava a medicação. E ela, inexperiente e tudo mais, tentou segurá-lo, porque senão ia machucar o braço por causa das coisas que estavam espetadas ali. E ela o abraçou, e quando ela o abraçou, ele quietou. E ele tinha acabado de falecer nos seus braços. E naquele dia tinha reunião da mocidade à noite. E ela foi, mas em choque ainda pelaquela primeira experiência de enfermagem, presenciando a morte de um paciente. Não tinha como ela cantar com alegria no culto naquela noite. E ela contou isso para aquele jovem. E às vezes nós queremos muito que os outros entrem no clima, e nos esquecemos que a palavra de Deus nos permite, nos ensina que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, e devemos também chorar com os que choram. E aí nós estávamos pregando lá no nosso primeiro ano de ministério numa igreja, e uma mocinha que ia mudar para outro estado pediu a palavra, foi se despedir dos irmãos, e a gente permitiu, e ela começou a dizer o quanto que amava a igreja. Ela tinha acabado de entregar a sua vida para Jesus ali no nosso meio, que ela ia embora. Isso foi antes do sermão, depois eu aprendi que nunca devo dar uma palavra para os outros antes de eu pregar, só depois. Mas ela começou a falar aquilo e a igreja começou a chorar e não parava de chorar mais, e eu tinha que pregar um sermão, e o sermão falava de alegria e não ia dar certo. E naquele dia eu mudei o texto e falei sobre chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram, e foi uma experiência muito boa para a igreja chorar de saudade da irmã que nem tinha ido embora ainda. Ela foi embora, depois de 3 anos ela voltou, e foi muito melhor recebê-la de volta do que despachá-la para outra cidade. Os santos são os notáveis, nos quais a gente tem todo o nosso prazer para chorar com eles, para se alegrar com eles. E aí então a última frase do versículo. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. E essa frase de Davi aqui, ela é tensa. Olha o que ele está falando aqui. Neles eu tenho todo o meu prazer. 100% da minha alegria. Talvez você tenha se convertido há mais ou menos na minha época, um pouco depois. Mas na minha época,
quando a gente jovem não gostávamos do culto, a gente saía lá na porta, nem ia embora para casa e já falava, o culto hoje foi muito chué. Foi muito sem graça. E às vezes a gente fala isso do trabalho dos outros. Desafinou no piano. Errou na nota. Um dia eu fui pregar numa igreja e nós fomos convidados para pregar em outra igreja. Era uma igreja Assembleia de Deus, lá em Goiânia, em Aparecida de Goiânia. Ele me convidou para pregar, convidou os jovens para dirigir o louvor. A gente ia ter um culto presbiteriano dentro da Assembleia de Deus. Aí eu falei, olha, já que eu vou pregar, já que a equipe de cantos da mocidade vai dirigir o culto, vamos fechar a igreja e vamos todo mundo para lá. E o conselho permitiu. E aí nós fechamos a igreja, preparamos a igreja 30 dias, avisando, olha, dia tal não vai ter culto aqui na igreja, nós vamos todo mundo para a Assembleia de Deus, vamos fazer um culto presbiteriano dentro da Assembleia de Deus. E fomos juntos, fomos a pé, a igreja ficava 4 quarteirões da nossa igreja. Nos receberam muito bem os irmãos da Assembleia de Deus. E aí eu preguei meu sermão, normalmente, feliz da vida por ter pregado lá junto com os irmãos. Meu irmão chegou para mim e disse, pastor, o sermão foi muito bom, mas o bico do sapato está sujo. O que o bico do meu sapato tinha a ver com o meu sermão, meu Deus? Às vezes a gente faz isso, a gente dá um elogio e já dá uma alfinetada junto, né? A igreja está limpa, mas o rodapé está sujo. Não tem nenhuma teia de aranha na igreja, mas tem poeira na porta. Coisas desse tipo. Às vezes nós elogiamos, mas damos uma alfinetada só para o irmão não ficar feliz. E a gente faz isso. Mas ele diz, não, eu tenho neles 100% do meu prazer. Davi está dizendo, então, em primeiro lugar, que a igreja é o local da alegria. Aqui não é o local da tristeza, mas é o local onde nós nos encontramos com alegria, porque aqui é o local do perdão, aqui é o local da comunhão, aqui é o local onde a graça, que é o favor de Deus que nós não merecemos, é derramado toda vez sobre nós. Um pastor, certa vez, pregando na nossa igreja, disse que o culto, ele usou uma expressão muito interessante, ele diz que é importante que nós cuidamos bem daqueles que estão na geografia da graça. É claro que Deus não mora nesse templo, mas nós separamos esse templo para louvar a Deus, servir a Deus, aprender de Deus. Então tudo o que é feito aqui é para a glória de Deus. E aí quando vem um visitante, ele entra na geografia da graça. Davi, não sei se é Davi ou outro salmista, canta num dos salmos que, no Salmo 84, na verdade, que prefere estar à porta da casa de Deus do que estar nas tendas da perversidade, porque um dia na casa de Deus vale mais que 1000. 1000 dias são mais ou menos 3 anos. Então, se você vem uma manhã na escola dominical, você recebeu bênção para mais de meio ano, 1 ano e meio. Já pensou nisso? A geografia da bênção, a geografia da graça. Estar com o povo de Deus é entrar num ambiente onde Deus prometeu abençoar. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar com eles. E essa promessa de Jesus não vale só para a reunião de oração quando só vem 3 pessoas. Porque a gente só ouve esse versículo no dia de reunião de oração quando tem 4, 5, às vezes 2 pessoas. Aí a gente fala, não, mas a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3, ele vai estar. Não, ele vai estar não é somente onde tem reunião de oração. Ele vai estar onde o povo de Deus está. E nós presbiterianos cremos que somos povo de Deus. Às vezes mais sorveterianos do que os outros, mas somos povo de Deus. E às vezes os irmãos que falam que a gente é sorveteriano não tem tanta alegria como a gente tem quando está fazendo coisas junto. Então a coisa vai dando certo. A palavra de Deus diz que a igreja é o local da alegria. E alegria não quer dizer simplesmente festa, mas quer dizer contentamento, satisfação. Aquela segurança de que as coisas estão e vão andar bem, porque é Deus quem toma conta delas. Davi afirma, meu prazer está neles, não 70%.
Não, 70% do meu prazer está na igreja, os outros 30% estão no futebol, no Corinthians, no Palmeiras, né? Lá em Goiás é no Goiás e no Vila Nova, né? Mas aqui em São Paulo, se você não falar bem do Corinthians, algumas pessoas fecham a cara para você. E se você não falar bem do Palmeiras, outra parte da igreja fecha a cara para você. Eu fui pastor de uma igreja que metade do povo era militante do PMDB e a outra metade era militante do PFL. E o prefeito era do PFL. Aí eu convidei o prefeito para inaugurar o Disque Paz da igreja, o pessoal do PMDB disse que eu queria ser vereador da cidade. Fiquei uma semana explicando para eles que não, ele era o prefeito, não importava se era do PMDB, se era do PFL. A gente queria atrair o prefeito para o evangelho. Mas quando a ideologia política está na frente, o prefeito do PFL merece o inferno. O prefeito do PMDB que deve ser convertido. E a gente faz isso. Olha o que fizeram com o Bolsonaro e o Haddad agora nessa última eleição. O que eu vi de gente do Bolsonaro xingando o Haddad de capeta não está no gibi, no Facebook, irmão consagrado aí. E vice-versa. Para algumas pessoas, o Bolsonaro é a materialização do demo em pessoa. E às vezes a gente vê isso no Facebook de irmãos da igreja, membros em plena comunhão. Não. Nosso interesse nessas pessoas é que eles conheçam Jesus. Eles saibam que os santos que estão na terra são a fonte de todo o nosso contentamento. Outra afirmação que essa frase diz, primeiro, que a igreja é o local da alegria. E segundo, que a igreja pode satisfazer 100% dos meus anseios de alegria. Pastor, o senhor está sendo muito pretensioso, não está não? Mas não é isso que o Salmo está dizendo? Neles eu tenho todo o meu prazer. Quando é que a igreja será capaz de ser todo o meu prazer? Quando Deus for todo o meu prazer. Quando o Senhor for o meu Senhor. Quando o Senhor for a minha herança. Quando o Senhor for o meu arrimo, meu conselheiro, meu companheiro e o meu salvador. Porque os meus interesses serão os interesses de Deus. Lembra do Salmo 37? Eu citei isso quinta-feira passada. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E aí nós fazemos uma interpretação equivocada desse versículo, porque nós lemos assim, agrade ao Senhor e Ele satisfará os seus desejos. O texto não está dizendo que é para agradar a Deus. O texto está dizendo que é para agradar-se de Deus. Ou seja, eu devo me agradar de quem Deus é. Quando quem Deus é agradar o meu coração, eu vou encontrar no povo dele 100% do meu prazer. Porque os meus valores serão outros. E aqui vale uma explicação. Nem todo mundo que frequenta a igreja já é povo de Deus. Tem gente que frequenta a igreja, mas ainda não se arrependeu dos seus pecados. Tem gente que frequenta a igreja e ainda resiste ao Espírito Santo. Pastor, o senhor está falando heresia, nós somos presbiterianos, nós cremos nos 5 pontos do calvinismo. A graça é irresistível. A graça é irresistível quando Deus resolve salvar. Mas enquanto Ele não resolve salvar, nós chutamos a graça dEle como uma coisa que nós não queremos. Lembra de 2 Coríntios 6? Não recebais em vão a graça de Deus. Então, tem pessoas que, como diz Paulo em 2 Timóteo, aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Sabe muita coisa da Bíblia, mas não conhece Jesus. E a nossa oração é para que todos que estejam aqui, ou que estão aqui, não sejam contadas nesse grupo, porque no dia do juízo eles serão encaminhados para a esquerda. Mas sejam contados no outro grupo, aqueles que o Senhor vai dizer, venha para a minha direita. Entra no gozo, na alegria do teu Senhor. Então é nisso que nós queremos dizer que algumas pessoas acham estranho falar que a igreja pode ser 100% da nossa alegria. São pessoas que não estão afinadas com o Deus da igreja. São pessoas que ainda amam o mundo. Eu fui pastor numa igreja, a Badiânia, Goiás,
Lá onde está tendo aquele problema com aquele vidente lá que foi preso por causa de assédio sexual. Eu fui pastor lá 2 anos. E quando eu estava lá, tinha um senhor que de vez em quando vinha à igreja e eu fui falar de Jesus para ele. Ele falou assim, não, minha religião é o futebol. Meu Deus é a bola. Ele entrava no campo de futebol domingo, 9 horas da manhã, na hora que começava a escola dominical, e saía do campo de futebol 5 horas da tarde porque estava com cãibra. Não dava conta de correr mais. E ele não queria Jesus porque ele achava que Jesus não podia ser mais do que o futebol. Ele sofreu um acidente de carro sem entregar sua vida para Jesus. Mas ia na igreja de vez em quando. Numa outra igreja que eu pastoreei, tinha um senhor, que a esposa dele era crente, as filhas dele eram crentes, o filho dele era crente, mas ele não era. E eu fui falar de Jesus para ele. E ele disse, não, pastor, eu não abro mão do meu forró. Toda sexta-feira à noite eu tenho que ir lá dançar o meu forró. E ele não queria receber Jesus. Aí o filho dele teve uma experiência com Deus que marcou a vida dele. E ele foi então, testemunhou para o pai, falou de Jesus para o pai. E antes de eu sair daquela cidade, mas em uma outra igreja, ele havia entregado a sua vida para Jesus e tinha deixado o forró para lá. Ele reconheceu que Jesus era mais importante do que a dança. Então tem gente que acha que o futebol é mais importante do que Jesus, a dança é mais importante que Jesus, a beleza física é mais importante do que Jesus, o dinheiro é mais importante que Jesus. Eu falei de Jesus para um senhor que estava enriquecendo numa outra cidade que eu pastoreei, e ele virou para mim assim, pastor, pode parar. Eu sei que tem Jesus, eu sei que tem igreja, mas eu quero é dinheiro. Então domingo ele ficava lá, preparando o frigorífico dele para receber carne na segunda-feira. E não entregou sua vida para Jesus. Em Abadiânia, do lado da igreja, tinha um senhor que tinha sido membro da igreja há muitos anos. E aí ele contraiu câncer. E lá na igreja, embora a igreja orasse por ele, Deus não quis curá-lo do câncer. Ele foi lá no João de Deus. E ele foi curado. Por um tempo. O tempo suficiente para ele abandonar Jesus, xingar a fé, detestar os crentes e falar mal deles pela cidade fora. Quando ele já estava completamente comprometido com aquela ideologia, o câncer voltou. E ele estava ruim. E eu fui visitá-lo. E eu disse, eu vim cá orar com o senhor. E ele disse, o senhor vai me curar? Eu não sei se eu vou te curar, eu não tenho esse poder. Eu posso orar, pedindo que Deus o cure. Não, então o senhor pode ir embora. E o senhor não pode me curar, eu vou ficar lá no espiritismo mesmo. 15 dias depois ele morreu com câncer. Em Jesus. Gente que deixa Jesus por causa de saúde, por causa de dinheiro, por causa de sucesso. E ele diz, a igreja pode suprir a sua necessidade, o seu anseio e alegria. Então, concluindo, essas 3 frases do Salmo nos ensinam 3 verdades bíblicas. A primeira delas é que a nossa alegria ela está nos outros. Por que muitos casamentos não dão certo? Porque o marido quer que a esposa o alegre, o satisfaça o tempo todo e vice-versa. Mas nós aprendemos na Bíblia que a função da esposa é satisfazer o marido e a função do marido é satisfazer a esposa. E não o marido arrancar da esposa a sua satisfação ou a esposa arrancar do marido a sua satisfação. Sugando deles tudo que ele pode dar. Não, você vive para o outro. E ao cuidar bem do outro, você encontra satisfação. E vice-versa. Por isso que marido e esposa que se dão bem, são muito mais felizes, porque um cuida do outro. Reverendo Jeremias Pereira, da 8ª Igreja de Belo Horizonte, ele diz que quando a gente não tem Deus no coração, o marido vira para a esposa e fala assim, você não está se submetendo direito. E a esposa, e nem você está me amando direito. Mas quando os dois são crentes do Senhor Jesus, o marido chega para a esposa e diz assim,
Eu estou te amando direito? E a esposa, e eu estou me submetendo direito? Muda a conversa. Eu estou cuidando de você como se deve? Quando essa pergunta dirige as nossas vidas, nós aprendemos a conhecer, a tratar e a melhorar para cuidar melhor do outro, da outra que Deus confiou nas nossas mãos. A minha alegria está nos outros. A minha alegria está em Deus. A minha alegria está no povo de Deus. Quando eu coloco em Deus a minha alegria, Deus dá como dádiva alegria para nós. Eu fiz uma pesquisa na Bíblia sobre isso. E você vai perceber que na Bíblia a alegria nunca é um alvo. A alegria sempre é um resultado. Olha o Salmo 4. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes dá a fartura de cereal e de vinho. É Deus quem põe alegria no nosso coração. Então, quando a nossa alegria está em Deus, Ele satisfaz a nossa alma. Segundo, a base da comunhão e alegria é santidade. Quanto aos santos que estão na terra, eles, os santos, são todo o meu prazer. Não tem como falar de comunhão na igreja à parte e alheio ao assunto da santidade. Lembra do fruto do Espírito? Alegria, paz, bondade, amor, fidelidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É o Espírito que produz isso no nosso coração. E quais são as obras da carne? Feitiçaria, porfia, inveja, ciúme, essa coiseira toda aí. Se o Espírito enche o meu coração e produz o seu fruto, então o que vai conduzir o nosso relacionamento é o fruto do Espírito. E olhando pelo prisma da teologia sistemática, nada mais são do que os atributos comunicáveis de Deus. Vocês já sabem isso, vocês já estudaram teologia sistemática na escola dominical da Igreja Presbiteriana São Caetano do Sul. Lembra daquela lição lá, da classe de catecúmenos? Os atributos comunicáveis, os atributos incomunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis são a onisciência, a onipotência, a onipresença, a infinitude e a eternidade. Mas os comunicáveis são amor, misericórdia, santidade, bondade. Fruto do Espírito. Deus produz em nós os seus atributos que Ele comunica, que Ele compartilha, que Ele dá em comunhão. Então, a comunhão da igreja, ela só funciona bem quando o povo de Deus quer abraçar e viver a santidade. A santidade faz bem, a santidade não faz mal. Só que nós achamos que santidade é aquela gravura do Santo Antônio com aquela auréola e aquele sinal assim de piedade olhando para o céu. Santidade é como nós convivemos uns com os outros. Com o fruto do Espírito ou com as obras da carne. E o fruto do Espírito ele produz a 30, a 60 e a 100 por um. Então, eu só posso experimentar comunhão e alegria e encontrar no povo de Deus 100% da minha alegria quando a santidade for um valor para mim. Lembra que o que nós mais achamos atrativo em Deus é a sua santidade? Salmo 29, nós adoramos o Senhor na beleza da sua santidade. A santidade de Deus é o que mais nos apavora, mas também é o que mais nos atrai nele. E a santidade é o atributo de Deus mais visível aos nossos olhos depois da bondade. E por último, vamos aprender a valorizar uns aos outros. Os santos que estão na terra são notáveis. E notar o outro tem a ver com uma escolha. Um dos livros que eu trouxe para apresentar para os irmãos é Jonatas, o amigo de Davi. Lancei agora em janeiro. Jonatas é para mim um dos maiores exemplos do que é uma comunhão eficiente. Porque Jonatas consegue fazer uma coisa que a gente vive tentando fazer na igreja e não consegue. Ele consegue honrar o pai dele e honrar o seu melhor amigo, que é o pior inimigo do pai dele. Jonatas consegue honrar o seu pai e consegue honrar o seu melhor amigo, sendo que o seu melhor amigo é o pior inimigo do seu pai. E ele fica no meio dos dois. E a Bíblia diz que tudo o que ele fez
com Saul, seu pai, e tudo o que ele fez com Davi, o seu amigo, Deus aprovou. Ele morre ao lado do seu pai no campo de batalha. Mas ele livra o seu amigo das peripécias mirabolantes de Saul, seu pai. Ele cuida. E Jonatas, num determinado momento em que Saul estava perseguindo Davi, e ele não achava Davi, Jonatas se levanta, vai até no deserto, acha Davi, e a Bíblia diz que ele o consola. Ele foi lá para fazer uma coisa, e ele voltou para casa com o que ele foi fazer sendo feito. E estou falando tudo isso só para lembrar como que começou a amizade dos dois. Vocês se lembram? 1 Samuel 18. 1 Samuel 17, Davi mata Golias. Aquele homem de 3 metros e 8 centímetros de altura. Olha que cara grande. Davi, um rapaz bonito, mas só com 17 anos de idade. A gente sabe que ele tinha 17 anos, 16 anos, porque os seus irmãos mais velhos estavam no campo de batalha e só podia ir para o campo de batalha quem tinha de 20 anos para cima. E Davi era o 7º. Tinha 3, então tinha mais 3 antes dele. Se um tinha 19, o outro tinha 18, o outro tinha 17, então ele tinha 16. E isso se Jessé trabalhou bem com a esposa e nasceu um por ano. É ou não é? Então ele tinha no máximo 16 anos de idade. E derrotou Golias. Aí entra o capítulo 18. Jonatas viu aquilo. E ele vai para Davi, e a Bíblia diz que a sua alma se liga à alma de Davi. E ele dá para Davi a sua capa, a sua armadura, a sua espada, enche Davi de presentes. Um detalhe interessante é que naquela época em Israel, só Saul e só Jonatas tinham espada. Quem visse Davi andando para cima e para baixo com uma espada, fala, o que ele está fazendo com a espada do filho do rei? E ele honrou Davi. E os dois se tornaram amicíssimos depois disso. Tem gente que fica dizendo que eles eram homossexuais. O livro que eu escrevi, eu gasto um capítulo para mostrar dentro da Bíblia que era impossível os dois serem homossexuais por várias razões. E eu não vou falar sobre elas agora, já estou cansando vocês. Mas a história da palavra de Deus nos ensina, e Jonatas é um exemplo, de o que é que nós podemos fazer para valorizar o outro. Notar o irmão, cuidar bem da irmã, ajudá-lo, protegê-lo e ser seu melhor amigo, sua melhor amiga. Santidade, valor e alegria. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Como que nós podemos fazer isso aqui? Então, uma forma é participar. Todos os programas da igreja não são simplesmente para matar o tempo. Todos os programas da igreja são para que as pessoas conheçam Jesus. Acampamento, a reunião das senhoras, ministério de casais, trabalhos com os homens, tudo isso é para facilitar a chegada das pessoas perto de Jesus. E estando perto de Jesus, ele faz o resto e ele faz muito bem feito. E a gente é que sai no lucro. Porque aquele que antes a gente achava enjoado, agora vai ser enjoado irmão, né? Aquele que a gente achava frio, agora vai ser um pouco mais quente, irmão. E a gente vai poder tratar uns dos outros e conhecer melhor uns aos outros. Então, participe, disponibilize-se, organize-se para que o povo de Deus tenha lugar e vez na sua agenda. E aí você vai experimentar essa alegria da comunhão em santidade na presença de Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos apresentar ao Senhor as nossas vidas e a comunhão da igreja. A comunhão em unidade, a comunhão que parte do Pai, do Filho e do Espírito. A comunhão daqueles que são redimidos e remidos pelo sangue de Jesus. A comunhão daqueles que te conhecem e te amam e querem te amar mais
e que também conhecem uns aos outros e se amam e querem se amar mais fraternalmente em Cristo. Derrama sobre eles a tua bênção, dá a eles a tua graça, enche o teu povo do teu amor. Em nome de Jesus. Amém.